Fala aí, quarentenado, beleza? Sou o professor Edson de Geografia e estou aqui para poder fazer uma série de vídeos sobre assuntos aí, né, que nós estaríamos estudando caso as escolas não estivessem fechadas nesse período, né, de 15 dias aproximadamente. Minha preocupação, principalmente com o pessoal do nono ano aí, né, porque o final do ano tá chegando, né? A galera vai fazer as provas para as escolas técnicas, para escolas militares e não é uma boa ficar todo esse tempo aí sem ver nada, sem estudar nada dentro de casa. E eu resolvi fazer uns videozinhos curtos aí para poder dar algumas dicas e algumas informações para vocês sobre os assuntos pertinentes aí. Desde já eu quero dizer que eu tô dentro do carro aqui, mas não tô passeando. Na verdade, com criança em casa fica difícil você ter um local com silêncio, né? Então, aqui na garagem tá parado o carro, não tô passeando, tô dentro de casa. Mas escolhi falar um pouquinho com vocês aí, se vocês puderem refletir um pouquinho, pesquisar em outras fontes, né? Sobre diversos assuntos aí nessa série de geoaulas, vamos chamar assim, né? De geoaulas aí online, alimentando um pouquinho o canal também, que faz tempo que eu não faço vídeos, né? Eu tenho a página do Facebook, é o facebook.com/blog geoeducador, e tem o youtube.com/geoeducador também, né? Que é o canal de vídeos. Eu tenho colocado mais vídeos aí falando sobre a questão de meus hobbies, né? Com música, com teclado. Mas a intenção do canal desde que eu criei, né? Era poder compartilhar vários assuntos com vocês aí. Primeiramente, gostaria de falar um pouquinho, né? Voltado mais um pouco pro pessoal do nono ano, mas como é um assunto pertinente a todos nós, falar um pouquinho sobre os países, né, da Europa que estão passando por um momento mais difícil aí com essa pandemia do coronavírus, aí, o Covid-19. Tem muitas coisas para falar desses países, né? Nós sabemos que o país que está sendo mais noticiado aí com casos mais preocupantes é a Itália, mas também a Espanha e Portugal. E aí, o que acontece, né? Portugal, Espanha e Itália, eles têm algumas coisas em comum. E essas coisas em comum, né, que eu vou estar falando um pouquinho para vocês aí. Então, primeiramente, Itália, né, Espanha e Portugal, eles são países, estão algumas penínsulas aí do continente europeu. A Ibérica, onde fica ali Portugal e Espanha, e a península da Itália, né, Itálica, onde fica o país chamado Itália, que também tem algumas ilhas ali. Lembrando que a Itália fica, né, boa parte do país numa península que se assemelha a uma bota, né? Parece que ele está chutando a ilha da Sicília, né? Mas é só uma forma da gente poder identificar com facilidade aí no mapa, né? Se a gente fora na Europa possa ser dividida aí segundo regionalizações diferentes, né? Se a gente fosse partir da regionalização geográfica, ela estaria no sul da Europa, mas nós ainda temos aí uma regionalização cultural que vai dividir a Europa em dois, e aí a Espanha, Portugal e Itália estariam dentro do que nós chamamos de Europa Ocidental, né? A Europa Ocidental, ela é formada por aqueles países, né, com desenvolvimento um pouquinho maior, tem ali algumas semelhanças culturais, linguísticas, né? E também a região sul da Europa ali, né, Espanha e Itália, que é a questão de serem banhadas pelo mar Mediterrâneo, né, no caso Espanha e Itália. É uma região, né, com um clima, como eu disse, um clima mediterrâneo, um clima que não é tão frio quanto o restante da Europa, né? Uma boa parte da Europa nós temos ali a predominância do clima temperado, aquele clima com as estações do ano bem marcadas, né? Entre o Círculo Polar Ártico e a parte mais ao sul, mas assim, o clima de Itália, Portugal e Espanha, eles têm algo em comum, né? Chamado de clima mediterrâneo. Uma das características que o identificam mais, né, destacam, né, peculiares, vamos dizer assim, é que eles têm um inverno mais chuvoso e um verão seco, um pouco diferente daqui do nosso clima tropical, no modo geral. E Portugal, Espanha e Itália, né, como partes, né, do que a gente chamamos de Europa Ocidental, são países que têm um desenvolvimento econômico e social bastante significativo, né? Eles têm ali uma economia bastante dinâmica, a Itália um pouquinho mais, né? Está no ranking entre os maiores PIBs do planeta, Portugal e Espanha um pouco menos, mas assim, o seu IDH, o seu índice de desenvolvimento humano é bastante considerável.
Então eles são países com uma boa qualidade de vida. Então, com isso faz com que a população idosa ela seja grande, né? É uma população, uma expectativa de vida muito alta, então existe uma quantidade de idosos muito grande na população. E justamente, né, a preocupação que nós estamos tendo com essa pandemia do coronavírus é que ele é mais perigoso, né? O risco de óbito é maior em pessoas idosas. E como a Itália, né, no caso, não só a Itália, mas os países da Europa Ocidental como um todo, tem uma população idosa considerável devido à expectativa de vida, devido à qualidade de vida que eles têm, então eles vivem mais, né? Então isso acaba sendo um problema nesses países que têm a população mais idosa. População muito grande, acima dos 60 anos e exposta a um tipo de problema desse, né? Acaba trazendo um índice maior aí de mortalidade e letalidade. Então, Itália é um dos países que tem grande população idosa na Europa, devido a ser um país, como falei, né, com bastante qualidade de vida. Então, muitos idosos estão ali passando por esse problema. A Itália seria o país que tem uma população idosa, né? Outra característica interessante entre Espanha, Portugal e Itália é que eles são países que têm um idioma, né, a sua língua, que pertence ao mesmo tronco linguístico, né? Inclusive francês também. Nós temos aí algumas línguas, né, chamadas de neolatinas. Neo significa novo. Então seria um novo latim. São línguas que se originaram da difusão do Império Romano, né? Tinha o latim como sua língua oficial e durante a expansão do Império Romano foi se criando, né, nessas diferentes ali regiões da Europa, né, foi se criando os idiomas oriundos do latim. Aí nós chamamos isso de tronco latino ou de línguas neolatinas. Então o italiano, o espanhol, o português, como também o francês, são idiomas que eles se originaram basicamente do mesmo idioma que é o latino, que também teve sua influência aí da língua grega, né? Mas assim, podemos dizer que são línguas irmãs, né? Línguas primos, assim, o espanhol, o português e o italiano são línguas que vieram da mesma origem, diferente das línguas, né, do Reino Unido, né, que são de outro tronco linguístico, né, que seria, no caso, saxão germânico, os povos anglos, não, do norte ali da Europa, os países, né, mais ao sul, em especial Itália, que é o berço do Império Romano, é a língua que mais parece, né, tem mais semelhança com o latim mesmo. Quando nós falamos assim de língua oficial, na verdade, né, nós chamamos de italiano, né, seria o fiorentino, né, que foi o idioma dentro de uma gama incrivelmente grande de dialetos e tudo. Então o fiorentino foi escolhido ali na formação do Estado moderno da Itália e se formou o italiano, que é a língua neolatina mais próxima, mais parecida com o latim original. O latim, para muitos, é uma língua morta, porém é a língua oficial do Vaticano, né, que é o Estado do Vaticano, que fica dentro ali de Roma, na Itália. Embora esteja dentro da Itália e tenha a sua soberania, é um Estado independente, né? Fica ali a sede da Igreja Católica, onde fica o Papa. O latim ainda é a língua oficial do Vaticano. Em toda a Itália você vai encontrar vários dialetos, mas oficialmente é o fiorentino, é o italiano, essa língua neolatina. Então você vai perceber que tem muitas palavras do italiano que você vai ver semelhança com o português que nós falamos. Do mesmo modo você vai ver, é mais comum para a gente, né? Ver palavras do espanhol que parecem muito com as palavras do português. Na América do Sul, o que faz parte de Chile também, né? Mas deixa para lá. Boa parte dos países da América do Sul falam espanhol, né, devido à questão da colonização das grandes navegações, né? Nossos vizinhos aqui do Mercosul falam espanhol, nós estamos acostumados a ouvir, né? Acho também a influência da cultura mexicana nas novelas, nas músicas. E aí nós vemos o espanhol e percebemos muitas vezes que temos facilidade de compreender. Mas assim, o italiano é uma língua também neolatina que é muito mais fácil de você conseguir compreender, né? Lógico, existem palavras que têm significado um pouco diferente, né? Isso acontece quando você pega qualquer idioma, palavras que você pensa que é uma coisa, não é. Mas assim, não estou falando disso, estou falando que, no modo geral, o idioma italiano se assemelha ao idioma português e, por sua vez, se assemelha ao idioma espanhol e também vai se assemelhar ao idioma francês. Fazem parte do tronco latino ou das línguas chamadas
neolatina. Esses países que estão agora sofrendo um pouco mais, né, com essa epidemia do coronavírus, eles têm essas características em comum. Fazem parte da mesma região cultural, que é a Europa Ocidental, né, fazem parte da mesma região geográfica, que é o sul da Europa, estão ali na mesma região climática, que é clima mediterrâneo. São países que têm uma língua com a mesma origem, né? Então, essas informações, né, eu não quero estender muito, mas vocês podem pesquisar um pouco mais aí na internet. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários aí. Lógico que eu não sei todas as coisas, né? Tem gente que pensa que você, professor de geografia, tem que saber tudo. Na verdade, eu costumo dizer que a geografia, ela sabe um pouquinho de tudo, mas não sabe tudo de nada. Então, assim, a gente não sabe tudo sobre as coisas. A gente procura tentar compreender um pouquinho esse mundo que a gente vive e as coisas que são pertinentes ao nosso dia a dia. Nós somos um país que foi colonizado por um país europeu, no caso Portugal. Temos aí o nosso idioma português como língua oficial, embora tenhamos também as línguas indígenas. Temos uma população italiana muito grande no Brasil, no São Paulo, aqui no Rio também, mas São Paulo, Rio Grande do Sul foram povoados assim com muitos imigrantes italianos. Os italianos, eles fazem parte, etnicamente falando, da formação da população brasileira, né, assim como os portugueses, é óbvio. Os espanhóis também têm uma participação muito grande aqui na nossa população. Então são países que têm estão vinculados à nossa história. A gente precisa compreender o que está acontecendo por lá. E é por aí, vocês estudem nesse período, né? Anotem as dúvidas se tiverem, pode deixar no comentário ou falar comigo pessoalmente quando as aulas retornarem. Compartilhe esse vídeo se você achar interessante, né? Para outras pessoas poderem também ter acesso a isso. Um abraço a todos aí, obrigado pela atenção quem ficou até o final do vídeo. Que Deus abençoe vocês, né? Que a gente possa passar por essa crise aí, por esse problema e seguirmos firmes aí para quando as aulas retornarem. Galera do nono ano, né? A formatura tá vindo aí. Espero que vocês consigam ter sucesso na vida de vocês e que possam aí conquistar a ação que vocês, os que querem, né? Para determinadas escolas aí vocês poderem fazer um ensino médio bacana, né? Com formação técnica ou não, não importa, mas que vocês possam estar se formando com qualidade, poderem ser pessoas aí com bastante consciência acima de tudo, né? Muito obrigado por tudo com Deus e até o próximo vídeo.